E aí, turma, bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Hermenêutica 101. Nós estamos iniciando esse novo programa, esse novo quadro aqui do canal. E para começar com o pé direito, para começar valendo, a gente vai tratar um tema bem atual, que é o tema da pandemia que está acontecendo aí do Covid-19, do coronavírus. Nós vamos discutir os medos, os efeitos e o fetiche que está associado à pandemia. Ouçam-me e alegrem-se. Vocês estão prestes a morrer pelas mãos dos filhos de Thanos. Fiquem gratos por suas vidas insignificantes contribuírem para o equilíbrio. Foi mal, a terra está fechada hoje. Arrumem suas coisas e se mandem daqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, faz isso agora. Ativa o sininho para você ficar ciente de quando tiver novas atualizações. E, ao mesmo tempo, compartilha esse podcast para que mais pessoas também possam ouvir aquilo que a gente está produzindo aqui de boa teologia. E você também ajuda o nosso trabalho aqui no canal, a gente poder estar oferecendo esses bons conteúdos gratuitamente para vocês. E hoje, para a gente começar com o pé direito, está comigo aqui o meu amigo, pastor, psicólogo, quase coach, não, brincadeira, não vou amaldiçoar o cara, Davi Madureira. E aí, Davizão? Como é que tá, cara? Boa noite para vocês. A gente tá fazendo isso de noite, então vocês podem estar ouvindo de dia, né? Então, e aí, como é que vocês estão? É muito bom estar participando desse podcast nesse momento tão característico, né? Do nosso povo, do nosso Brasil. Verdade. E o tema extremamente atual e urgente, né? A gente vai já falar um pouco sobre isso, mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria só fazer uma palavra de esclarecimento para quem está ouvindo a gente, para que quem esteja nos ouvindo, porventura, não nos entenda mal. O que nós vamos discutir aqui, primeiro, ele não tem como objetivo incitar a irresponsabilidade de ninguém. Aquilo que nós vamos discutir aqui não é para que você seja irresponsável em meio a esse momento. O que nós estamos querendo discutir é para que você tenha paz e tranquilidade no seu coração, que você não entre em pânico, nem vá aderir a histerias coletivas. Segunda coisa é que nós não estamos aqui dizendo que você deve abandonar as orientações do Ministério da Saúde quanto aos atos de prevenção, porque, na verdade, eles vão não somente ajudar você a passar por essa situação, mas ajudar diversas outras pessoas que são, principalmente os grupos de risco, a passarem por tudo isso sem nenhum dano, sem que nós tenhamos o mínimo de baixa possível. Então, esse basicamente é aquilo que nós queremos evitar aqui. Não vá ser irresponsável e ouça o Ministério da Saúde naquilo que ele está orientando. Qual o nosso objetivo, então? Nosso objetivo é o seguinte: quando nós falamos de epidemia, de pandemia, no caso que é o que está acontecendo, existem diversos aspectos que a gente precisa considerar. Quando a gente fala de pandemia, é muito complicado a gente querer fazer uma conta de 1 mais 1 igual a 2, porque são muitas variáveis, são muitos dados com muitas características em cada dado que precisam ser considerados e fazem com que, então, diversos aspectos possam ser analisados. Então, o que a gente está querendo fazer aqui não é nenhum tipo de olavismo. Na verdade, a gente está querendo pensar um aspecto da pandemia, que é o aspecto psicológico da pandemia. E nós queremos, então, ver os efeitos causados nas pessoas que já possuem problemas psicossomáticos que parece que não estão sendo consideradas em meio a esse caos todo. Estamos falando aqui de pessoas com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, e por aí vai um bocado. Ao mesmo tempo, também a gente quer falar sobre esses efeitos nas pessoas que não possuem esse tipo de problema de forma histórica já no seu quadro clínico, mas que estão sendo levadas a essa condição ou estão desenvolvendo esses problemas por conta da pandemia. O que a gente tem identificado, pelo menos em aconselhamentos, ouvindo conversas de amigos e coisas semelhantes, é que tem muita gente que está, de fato, ou sucumbindo a esses males psicossomáticos, ou pessoas que já possuíam, tendo o incremento, tendo um aumento dos seus momentos de crise. Então, nós queremos pensar esse aspecto psicológico e conversar aqui da perspectiva pastoral.
Nisso, a gente vai introduzir também um outro tema que tem sido talvez um dos que mais tem contribuído para isso, que é a hiperexposição às informações. A gente está num mundo extremamente rápido, veloz, globalizado, que você consegue ter informações de uma forma absurdamente rápida e você tem informações de cunho verdadeiro e de cunho falso. E uma tendência em momentos de crise é que as pessoas meio que se coloquem numa hiperexposição a essas informações. E muitas sem delas... filtro, né? Sem filtro, exatamente. Sem filtro. E muitas delas têm muitas vezes comunicado, têm sido usadas as comunicações de uma forma que tem causado desdobramentos que afetam as pessoas. Então, basicamente, esse é o nosso objetivo. Nós queremos olhar para a pandemia e nós vamos aqui conversar sobre esses aspectos psicológicos, como eles têm afetado as pessoas já com problemas e as pessoas que não têm estão sendo levadas a isso. E como a hiperexposição às informações, do modo como as informações têm sido apresentadas, tem levado as pessoas a sofrer ou serem afetadas em meio a tudo isso. Para isso, a gente tem algumas perguntas que vão guiar a nossa conversa. E a primeira delas eu vou colocar o Davi para falar, porque ele escreveu um texto de 132 páginas, ele escreveu uma dissertação de mestrado quase, e eu queria que ele falasse um bocado para a gente, que ele está bem calado. E aqui vai uma primeira pergunta para a gente abrir aqui a discussão, que é a pergunta que talvez passe pela cabeça de todo mundo. Davi, esse problema que a gente está querendo discutir é algo real ou, na verdade, tudo que tem acontecido é uma grande teoria da conspiração? Na verdade, foram os malvadões que criaram o vírus em laboratório, lá em Raycon City, e estão liberando, e as pessoas que vão pegar vão se tornar zumbis. Como é que é o esquema aí? Chegou o apocalipse, então? Eu vou até pegar meu cigarro e me chamar Olavo. Não tem condições da gente dizer que isso foi algo criado, né? As respostas que dão para esse vírus que foi criado, o que geralmente responde essa pergunta, pelo menos dessas conspirações, é que os chineses fizeram isso por conta da economia, só que a economia deles baixou mais do que todo mundo, então é muito complicado você e não pode virar os olhos para isso. Tem um livro que é até ruinzinho, é bem ruinzinho o livro. Eu comprei ele e me arrependi, mas ele fala ele fala um negócio bem legal, é Cérebro e Crença. No Cérebro e Crença, eu perdi ele aqui no meio dos outros, mas no Cérebro e Crença ele diz que quando você já decide o final da sua proposta, né, você encontra todos os caminhos só para reafirmar ela, né? Então, quando Exato. você está a favor das conspirações, você vai encontrar todos os dados e vai tentar nortear eles para o lugar que você quer. Então, eu acho que não tem como considerar isso como uma criação. Ninguém vai ver Resident Evil, não. Pelo menos não nesse momento. E deixa eu perguntar uma coisa. E essa crise psicológica? De fato, ela está acontecendo? Como é que você tem percebido essa situação? A gente não vê em nenhum momento as pessoas demonstrarem esse tipo de preocupação em pronunciamentos, em notícias. A preocupação é só entrem em casa, se tranquem, corram para as colinas, porque todo mundo vai morrer. Né? Ninguém tem pensado, pelo menos ao meu ver, nessa questão, desse lado psicológico. Ele é real, é necessário a gente percebê-lo, a gente conversar sobre ele. Como é que e a tristeza, nesse período de maior retraimento e de tensão comunitária, as coisas ainda pioram, né? E você ainda mais que vai né, mexe aí com linguística, vai perceber como as palavras que são usadas também não são palavras tão legais, assim, principalmente na mídia, assim, o alarde, as cores que são usadas. É verdade, esse é um ponto que às vezes a gente desconsidera, que é a utilização das palavras na hora de você trazer comunicação, né? Existe um princípio básico da linguística que diz que escolhas implicam em significado. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que as palavras que eu escolho para construir uma frase, para construir uma comunicação, elas não são aleatórias, vamos dizer assim, mas, na verdade, eu as escolho intencionalmente porque eu quero comunicar algo através delas. Então, quando a gente olha para a mídia, a gente vê uma construção argumentativa que me parece, eu vou usar esse termo, irresponsável em certo sentido, porque não se coloca nas manchetes, nas chamadas de matéria, uma chamada com dados reais. Geralmente é em cima de alardes do tipo, tantas milhares de pessoas morreram, tantas pessoas
milhares de pessoas em um dia contraíram o vírus, tantas milhares de centenas de pessoas vão morrer. Geralmente se usa esse tipo de argumentação, e quando você vai ler as matérias, é que você vai, de fato, perceber o que está sendo dito, e vai olhar os dados e comparar, e você percebe que não parece algo tão, vamos dizer assim, histérico, que cause tanto pânico, tanto alarde, porque você começa a ver os dados e comparar, e começa a perceber que existem, de fato, grupos de risco, existem pessoas que estão em condições já físicas, de saúde, já debilitadas e que foram mais facilmente levadas ao óbito. Você começa a perceber que é necessário, sim, responsabilidade por parte de nossa e de todos nós, no cuidado sanitário, no afastamento, respeitando as ordens do Ministério de Saúde, mas a forma, me parece, que a mídia, de maneira global, tem comunicado, tem sido muito irresponsável, porque se você for fazer uma análise, a maioria das pessoas, elas não leem a matéria inteira. Elas tendem a ler somente a chamada da matéria, o leadzinho lá em cima, ou então a manchete. E quando você constrói uma manchete que é altamente alarmista, que às vezes não vai condizer nem com o que a própria matéria está falando, por conta das escolhas lexicais, das escolhas das palavras, da forma como é construída a argumentação, vai fazer com que essas pessoas que olham somente essas chamadas, que olham somente esses leads, elas mais facilmente entrem em pânico. Porque se eu olho, por exemplo, se eu olho uma matéria que diz assim, 1.000 pessoas, vamos botar assim, né, uma matéria recente da Itália, 700 e poucas pessoas morreram em um dia na Itália. Tá, peraí. Isso é extremamente alarmante, é para causar pânico. Peraí, tantas pessoas morreram assim do nada na Itália com a doença, que negócio é esse? Meu Deus, eu vou morrer também se eu pegar? O que parece estar associado por trás é que quem pega a doença morre. Não existe, por parte da mídia, um modo, eu diria, mais responsável, mais claro de tratar a questão. É por isso que eu fiz a ressalva no começo. Não é que a gente está chamando a irresponsabilidade, mas é tentar fazer com que as pessoas não olhem para essas matérias e entrem em pânico pela simples chamada. Mas que elas tenham cautela, porque se a gente for comparar com dados no Brasil, 700 e poucas pessoas no Brasil, se você for olhar, morrem por crime de homicídio por dia. Então, você tem complexo demais a criação de plano, né? Não é? Você tem a atenção sendo lançada pela mídia, né? Você tem, nós sabemos que é um problema complicado, que a gente tem que manter as coisas, mas parece que às vezes, até porque o nosso povo é um povo que não lê. Exato. Né? Se você olhar bem assim, é um povo que não gosta de ler e que não está muito preocupado. Esses dias, por exemplo, eu estava vendo uma matéria e foi bem graça. Eu até mandei para ti, né? Um grupo de 40 pessoas é abordado e preso. Isso. Né? Abordado e preso por fazer uma festa, né? Aí foram 3 pessoas presas. Em tempos de isolamento, né? Em tempos de isolamento. 3 pessoas foram presas porque estavam armadas e as outras foram mandadas para casa. Só que aí diz na matéria que elas estavam ligadas a facções criminosas. Exato. Só que o alarme é o quê? Olha, as pessoas estão sendo presas por conta do corona. Está se reunindo. Está se reunindo. Aí é complicado. A gente sabe que, é claro, a gente tem que se precaver e esse momento de isolamento social é muito importante para baixar essa curva aí. Mas a forma com que alguns veículos estão fazendo isso, eles ganham por views, né? Então eles ganham por curtida, por compartilhamento. Então quanto mais alarde eles fazem, melhor. E isso reflete na forma, nas pessoas, porque elas estão bebendo disso, né? Exato. Tem um conceito legal em psicologia chamado rede sociométrica. A rede sociométrica são todos aqueles relacionamentos de influência que você tem, né? Você tem relacionamento de influência primeiramente com a sua família, que são os primeiros que vão de alguma forma nutrir você de cultura. Um psicólogo fala, por exemplo, de placenta social. Você tem aquele núcleo primeiro e depois isso vai expandindo e outras pessoas vêm como relação de influência direta. Agora, você tem um retraimento total de todas as redes sociométricas, você não consegue falar presencialmente com ninguém, você tem um recurso pelo WhatsApp, mas parece que não é tão bom, ou pelo menos ele fica igual a todo e qualquer outro veículo digital. Então você tem os veículos digitais que viram sua rede sociométrica digital, de onde você bebe conteúdo direto. E se você não tiver muito bem ligado e tentando se desintoxicar um pouco dessas coisas, você enlouquece. Verdade. É verdade. Por exemplo, eu estava vendo alguns colegas
conversando com algumas pessoas, aconselhando, inclusive clientes meus, e, por exemplo, um disse para mim, pastor, eu passei o dia orando em pânico, eu passei o dia orando pedindo a Deus, porque eu entrei em pânico com o que está acontecendo, porque o que me parece é que vai todo mundo morrer. Porque eu vi um vídeo agora e o que o cara fala parece que o apocalipse chegou, vai todo mundo morrer. E o cara tem calma, não é bem por aí. Outra pessoa, um cliente meu, um senhor de idade já, seus 65 anos, mandou uma mensagem para mim 2 da manhã, preocupado, disse, estou profundamente abalado. Pessoas estão me mandando mensagens de morte após morte na Itália, de pessoas que estão com sintomas de gripe, morrendo o tempo inteiro, e eu estou quase que entrando em depressão. O que parece é que não tem se percebido que as palavras elas podem gerar esse tipo de respostas em pessoas que, já possuem as doenças psicossomáticas. Você dizer para uma pessoa com ansiedade que a qualquer momento ela pode pegar uma doença que vai matá-la, ainda que ela esteja fora do grupo de risco, ainda que ela seja uma pessoa que é fisicamente ativa, não tem histórico de doença, mas a forma como é comunicada, parece que se ela pegar, ela morre. Numa pessoa que tem crise de ansiedade, você vai matar. Numa Você vai pessoa matar. que, numa pessoa que não tem crise de ansiedade, que é uma pessoa comum, ela vai ter uma crise de ansiedade. Um dos sintomas da crise de ansiedade é a falta de ar. Ela vai associar o quê? Aos sintomas, né? Você está dizendo? Ela vai associar que está com o sintoma do Covid. O que está acontecendo é que essas pessoas não têm percebido algo que é extremamente perigoso, essa utilização da linguagem. Precisa-se ter uma consideração adequada, precisa-se ter uma percepção correta do que de fato está acontecendo, porque pessoas podem de fato ser levadas a condições bem complexas, bem pesadas, por conta da irresponsabilidade comunicativa da mídia, de alguns também. E você começa de algum modo, e você começa a jogar isso para algumas pessoas, e principalmente, como você diz, né, aquelas pessoas que já estão de alguma forma, eu perdi a palavra nesse momento, já estão sofrendo com algum tipo de transtorno, que já estão por algum momento fracas, né, psicologicamente, emocionalmente, por algum tipo de doença específica. Isso acaba piorando as coisas, porque você começa a transformar uma situação que deveria ser uma situação com um tom positivo, né, que tem um tom protetivo, que somos nós tentando viabilizar juntos, tentando construir alguma coisa que seja uma barreira para a proliferação e essas coisas, e você dá um tom negativo para isso. E esse tom negativo é o que caracteriza o isolamento que a gente está tendo. A nossa quarentena é vista num tom negativo, o tempo que nós estamos passando em casa é visto como um tom negativo, e tudo isso de alguma forma é construído também por meio da linguagem. Isso acaba afetando a forma com que a gente experimenta o próprio mundo. Né? A forma que nós experimentamos o mundo é mudado assim, pela questão da linguagem. Ouçam-me e alegrem-se. Vocês estão prestes a morrer pelas mãos dos filhos de Thanos. Fiquem gratos por suas vidas insignificantes contribuírem para o equilíbrio. Foi mal, a terra está fechada hoje. Arrumem suas coisas e se mandem daqui. Perfeito. E deixa eu perguntar aqui mais uma coisa para a gente botar para frente. Um outro fator que a gente tem que considerar, além de tudo isso, o próprio confinamento, ele também, nós estamos tendo um fenômeno bem novo aqui, pessoas confinadas por um tempo indeterminado e estimuladas a permanecer em confinamento. Esse ambiente de confinamento, ele também associado a toda essa hiperexposição de informações por alguns canais de mídia de forma muito irresponsável, ele pode também contribuir para pessoas doentes piorarem os seus quadros e pessoas não doentes acabarem sendo levadas a desenvolver alguns sintomas? Pode sim. Por exemplo, é bem característico em momentos de isolamento e quarentena. A palavra quarentena e pandemia já são coisas que são bem fortes para nós. Bem, né? Pesadas, com certeza. Bem pesadas, assim, pesa nas costas, assim. Mas o momento de isolamento, assim, de quarentena, digamos assim, é muito interessante esse processo, porque
quando você está em quarentena, você não está fazendo atividades laborais como estava antes, ou seja, você está num ambiente estático, um ambiente que não muda, né? Você perdeu aquelas influências e suporte, aquela rede de suporte mais próxima que você tinha, né? Agora não é mais tão próxima, os recursos não são mais os mesmos, e ainda que você esteja parado no mesmo lugar, aqueles qualificadores que eu disse no começo, como a ideia da prisão, a ideia do recuo, da diminuição do universo pessoal, da privação, do mundo tá acabando, dessas coisas, essas imagens acabam influenciando ao ponto de que uma coisa que você tem, né, ainda sem ter atividade laboral, é fadiga. Né? Você está cansado, você vive cansado. Isso é um fenômeno comum, assim, bem característico em experiências de confinamento. Afastamento social até das relações mais familiares. Você se aproxima, algumas pessoas se aproximam bastante, né, mas depois tem um tipo de afastamento, porque as próprias relações são mediadas também por algum tipo de escape. Né? As pessoas, na nossa cultura, a gente não está acostumado a viver com alguém sempre. Né? E essas coisas, esse tipo de mudança nos é retirado, e essa privação de outros lugares acaba nos fazendo viver em um tipo de lugar que a gente quer se afastar, porque a própria característica do isolamento é negativa. Né? Aí você tem, geralmente, sentimentos negativos nisso. O prejuízo laboral, você não consegue trabalhar como conseguia antes. A ansiedade é uma coisa comum, porque você não sabe o que vai ter, você não sabe o que vai acontecer, qual é a cura, o que vem antes, o que vem depois, se você está com corona ou que não está, porque o período aí de incubação pode ser 14 dias, você sabe disso. Alguns falam de 4, outros de 8, outros 14, até esse dado aí a gente ainda tem. Aí você tem todo esse ambiente para sentimentos geralmente negativos. Né? E quando eu falo negativo, essa forma de pensar catástrofes, de pensar de forma apocalíptica. Né? Isso, dificuldade de raciocínio, de concentração, para quem tem TDAH e depressão, ansiedade, por exemplo, é um próprio terror. Né? E isso gera também problemas em outras pessoas. Né? Elas querem sair, elas querem ir para outro lugar. É muito interessante perceber isso, como o próprio isolamento nos faz desejar ir para a relação. Né? Verdade. E deixa pode falar. Eu passar aqui para mais uma coisa. Dentro dessa experiência de confinamento, tem alguma forma da gente classificar normalidades psicológicas, da gente tentar perceber, será que eu estou ficando louco, ansiedade, será que eu estou ficando maluco, será que eu estou com depressão? Existem elementos que nos permitam classificar a normalidade psicológica, por exemplo? Tem sim. Eu vou usar um conceito que a gente fala de design análise. Ele pegou Heidegger e tentou aplicar em psicologia, mas o Binswanger, ele disse um negócio muito legal. Ele disse que a gente pode viver tematizado. Então, o que é tematizado? É quando o fio condutor de todo do seu projeto de vida no mundo, ele é trabalhado em cima de um aspecto da própria existência apenas. Né? A gente vai, em linguagem teológica, falar sobre idolatria, né? Sim. Sobre coisa nesse sentido. Mas o que o Binswanger está tentando trabalhar, por exemplo, é a temporalidade, a espacialidade, a corporeidade. Aí ele trabalha o conceito de angústia e de ser para a morte. E, de algum modo, a forma com que a gente tematiza a nossa vida dentro dessa figura apocalíptica, onde não existem outras coisas senão o vírus e isso e aquilo outro, essa coisa do negativo entrando acaba transformando aquela própria experiência, tá? E a normalidade, a ideia de normalidade, ela pode ser começada a ser entendida aí, porque é uma característica que adoece, né? Essa vida tematizada. Quando a gente fala de normalidade em psicologia, a gente está falando pelo menos aí de um conceito que tem 8 formas. Né? A normalidade, pelo menos até onde a gente conhece, assim, o conceito normal tem pelo menos 8 perspectivas. Aquela normalidade no sentido de você não ter doença, ou seja, você não tem doença de nada. O conceito de normalidade idealista, que é a perfeição total e plena em todas as áreas. A normalidade estatística, que é quando
todas as pessoas fazem comumente isso, então isso é normal. Né? A ideia de bem-estar, que foi uma ideia do Ministério da Saúde, né, que são todas as áreas, você se sinta bem em todas as áreas, tanto psicológica, emocionalmente, como socialmente, mas eu quero ressaltar pelo menos 3 aqui, que são importantes para nós, tá? Que é a funcionalidade, a processual e a existencial. A processual eu vou tentar tirar ela um pouquinho do campo dela, específico, para levar para outro lado. Mas o que é que eu tenho percebido? Quando a gente fala de normalidade funcional, é quando um comportamento, quando a forma, né, aquilo que nós estamos vivendo, ela é desproporcional ou disfuncional. A gente funciona, o que a gente faz é funcional. Então, eu levanto de manhã, eu estudo e isso dá resultado. Isso não prejudica as coisas, né? Isso não prejudica a própria vida ou as outras relações. O que eu tenho percebido é que essa característica de funcionalidade da própria vida tem mudado por conta dessa quarentena, por conta da influência dessas coisas. As pessoas não têm funcionado bem, né? Elas não estão se adequando a esse novo momento. Tem um psicólogo chamado Moreno, que ele diz o seguinte, que existe uma característica de adaptação, né? Adaptabilidade do próprio indivíduo humano. Sim. Né? Ele diz que nós conseguimos adaptar, e adaptar para ele é dar respostas adequadas para novas situações ou dar respostas adequadas para situações adequadas e novas para situações antigas. Então, por exemplo, se eu digo assim, olha, você que está me ouvindo aí, se imagine agora dentro de um carro pegando fogo, o que é que você faz? Aí você trava, né? Porque você não sabe dar uma resposta direta para isso. Ele diz, quando a gente começa a treinar, ele chama de espontaneidade, começa a treinar espontaneidade ou esse tipo de adaptação, a gente começa a adequar as nossas respostas a essa coisa, e é sempre funcional. Eu posso abrir a porta de várias maneiras, né? Mas todas elas são funcionais, tem um jeito que não abre a porta. Então, essa característica de funcionalidade, para mim, está sendo muito afetada, as pessoas não estão funcionando direito. Né? Os comportamentos delas, na verdade, estão prejudicando a própria vida e o próprio estado lá. O próprio estilo de vida que se está levando em quarentena é disfuncional, não tem sido uma resposta adequada. As pessoas confundem muito, né, de descanso com tédio, e descanso e tédio são duas coisas totalmente diferentes. Né? Então, eu vejo muito esse comportamento disfuncional, né? E a própria característica desse processo também, que é dinâmico, a gente fala de normalidade processual no sentido de períodos específicos da vida. Então, o que é normal para uma criança que está com 8 anos e está nessa fase da escola? O que é normal para um senhor de 90 anos, por exemplo? Um senhor de 90 anos é normal nesse tipo de processo, nesse período da vida, é normal que ele não tenha planos para o futuro. E isso prejudica, né? E a gente trabalha com esse pessoal tentando fazer com que ele tenha planos, com que ele sonhe, com que ele tenha ideias, né? É porque uma das principais causas de neurose coletiva, pensando na perspectiva do Frankl, da logoterapia, é justamente a ausência de sentido, né? Isso. E o sentido para o Frankl, ele tanto tem que ser um sentido imanente, algo palpável, que você tem ali de forma real, como você projetar a sua existência para poder você responder à vida em relação a ele, como também a perspectiva espiritual, né? Ele coloca que é necessário a própria presença de Deus no processo. E isso é muito legal, porque por exemplo, para Frankl, né, você tem um sentido que é sempre fora de você. Isso. Né? E nessa ele mesmo, né, o Victor mesmo, ele ficou preso, ele passou até por Auschwitz e alguns outros lugares bem ruins. Ele percebe, né, que como tem um sentido para a vida e uma perspectiva para depois nesse caso, para depois da quarentena, para depois do Holocausto, para depois disso, quem tem um sentido para fora e para depois essas pessoas resistem mais e ultrapassam, né? E esse próprio processo, essa dinâmica, esse período que a gente está vivendo é vivido de uma maneira diferente. Você muda o conceito para um conceito positivo. Tem algo que vem depois, né? E a gente perde essa perspectiva do depois nessa materialidade do presente, né? A gente está sofrendo aqui e agora. Isso a gente tem uma sociedade que é extremamente imediatista, né? Característica
próprio tempo, tudo é muito fácil, tudo é muito rápido. Então, nós somos educados desde pequeno, pelo menos essa geração atual, que mais nova, é uma geração, e até nós mesmos somos influenciados por isso, há uma perspectiva de vida que é extremamente imediata. Queremos tudo agora, queremos tudo já, e não conseguimos desenvolver um tipo de vida que se projeta para o futuro, né? Que se Para depois e para longe, além de mim, para além de nós, né? para além de nós, além da autocentralidade do homem, que já é um problema desde a queda, né? O Isso, homem é o seu próprio Deus desde a queda. isso tem efeitos na nossa própria vida comunitária também. O Max Scheler, por exemplo, é o cara que é um dos caras que deu base, né? Se você pensar, por exemplo, que Heidegger é a base conceitual para o Binswanger desenvolver toda a sua fenomenologia existencial ou Dasein-Análise, você tem Frankl, por exemplo, se valendo, né, de Scheler. E Scheler fala muito bem sobre isso, por exemplo. Ele diz, isso é muito legal. Scheler diz assim, tudo aquilo que deveria ser mecanizado, que pode ser mecanizado, deve ser mecanizado. Porque toda a humanidade deveria usar o tempo que lhe sobra, né, por conta da mecanização e da rapidez dos processos, usar o tempo que lhe sobra para cultivar o espírito. E isso é muito interessante, porque, de novo, o caráter de funcionalidade lá. Sim. A gente não tem um comportamento funcional, porque o que a gente está vivendo nesse momento é um tipo de tempo, ou a gente tem todo o tempo que a gente poderia ter no mundo, mas a gente não consegue fazer nada, a gente não cultiva nada. E Perfeito. isso é muito interessante, né? Esse próprio processo é vivido de uma maneira diferente. Perfeito. Eu fiz um vídeo recente sobre o que a gente pode aprender com o monasticismo, ali do século III, século IV, para o período de quarentena. E uma das características interessantes foi o tipo de vida que eles decidiram intencionalmente adotar em resposta a uma sociedade que eles viram corrompida, que eles viram extremamente autocentrada e querendo apenas desfrutar dos prazeres presentes. E em resposta a tudo isso, eles buscam um tipo de desenvolvimento da espiritualidade de forma solitária. É certo que a gente entende que tem problemas, tem equívocos teológicos dentro do monasticismo, mas a perspectiva de você tentar reconfigurar a sua vida à luz da realidade, do isolamento, à luz da realidade do momento de afastamento social, e entender isso como uma possibilidade de você aprofundar sua espiritualidade de uma forma que você não teria quando você estava imerso em sociedade, é algo fantástico. E a gente precisa reconsiderar e de fato, colocar em prática. Isso é muito legal, porque assim, a gente sempre bate muito na tecla, né, da relação ou da experiência de fé coletiva e pública. Né? Isso. Mas agora a gente tem a oportunidade de entrar no nosso quarto e orar e encontrar o Deus que nos vem em secreto, e às vezes não percebe isso, né? A gente já está aqui no nosso quarto, né? Então, e que, na verdade, te interrompendo, a própria manifestação da nossa comunhão pública, ela necessariamente depende da nossa comunhão particular. Uhum. E a gente, de algum modo, percebe que há como dar frutos nesse período, né? Há como Sim. dar frutos e bons frutos. E isso às vezes eu fico pensando nessa própria dinâmica da existencial, porque tem uma relação existencial na questão de normalidade também. A gente chama de normalidade existencial. Alguns definem, por exemplo, a ideia de normalidade como ideia de liberdade para ser. Então, toda vez que você tem um tipo de limitação das possibilidades de ser, né, dessa Sim. dinâmica de escolha, dessa dinâmica de ser e estar, você tem um tipo de adoecimento. Isso é a pegada das psicologias existenciais. Então, o ser, a pessoa é basicamente liberdade e responsabilidade. Então, toda vez que você proíbe, você não é e não está, ou você tem uma redução disso, você tem um tipo de adoecimento. A gente pode começar a perceber aí algumas características do próprio isolamento como algo ruim nesse sentido. O problema é que eu não acredito que esse conceito existencial seja dessa forma, ou seja entendido dessa forma diante do próprio Evangelho, sabe? Eu não encontro um lugar onde Deus não está, por exemplo. Perfeito. Não encontro um lugar onde Deus não está, onde Ele não haja. E eu acho isso
uma questão muito, muito legal para a gente pontuar, principalmente diante de todos os transtornos e todas as tensões que a gente tem vivido nesse período. Ouçam-me e alegrem-se. Vocês estão prestes a morrer pelas mãos dos filhos de Thanos. Fiquem gratos por suas vidas insignificantes contribuírem para o equilíbrio. Foi mal, a terra está fechada hoje. Arrumem suas coisas e se mandem daqui. E aí a gente entra para o último ponto da nossa conversa aqui. A gente não percebeu que de fato existe um problema que não tem sido considerado, que é o fenômeno psicológico, a afetação psicológica sobre a vida das pessoas. Pessoas com problemas psicossomáticos prévios estão entrando em crise. Pessoas que não tinham nada, devido à própria realidade do momento, o medo que está envolvido com tudo, a forma, em certo sentido, irresponsável da utilização da linguagem para comunicar as notícias por parte da mídia e a própria experiência de confinamento, todas realmente são potencializadoras de problemas psicossomáticos ou problemas da alma, tanto para quem já tem, para quem não tem. Mas aí fica a pergunta final que a gente precisa, então, para ajudar essas pessoas, que é o grande ponto aqui dessa conversa. Quais conselhos ou como é que eu posso fazer para guardar o meu coração do medo e para proteger a minha mente dessa insanidade desse tempo? O que é que você poderia pontuar aí? A gente vai fazer tete a tete aí, nessa parte. Eu tenho algumas dicas aqui que eu acho que são muito boas, que é o que eu tento fazer. A primeira é bem conhecida por nós, assim, né? O papel das crenças centrais, né? O papel das crenças na nossa vida, aquilo que a gente acredita. As nossas crenças viabilizam os nossos atos e fazem com que a gente comece a experimentar as coisas diferentes, né? A forma com que a gente considera tudo à nossa volta é reconfigurar diante das nossas crenças. Então, de algum modo, se você não estiver enfatizando ou tentando realizar, vivencialmente mesmo, né? Experimentar as verdades do próprio evangelho, as coisas que você acredita, ou você estiver negando isso para provar apenas de tensão. Eu tenho pessoas que dizem assim para mim: eu não consigo não ficar olhando das notícias. Entende? Eu não consigo estudar porque eu só consigo olhar notícia. É um problema grande nisso, e não foi nem uma nem duas pessoas que falaram isso. É um problema muito grande porque a gente começa a perceber que o efeito das verdades, das crenças que deveriam ser centrais na nossa vida, não estão sendo colocadas, né? Não estão sendo vividas. Então, acho que é muito importante essa questão das crenças centrais. Acho que a gente poderia resumir isso em uma palavra. Nós somos o principal pregador que nós vamos ouvir. Sim. A gente pode ouvir o pastor, pode ouvir o Dr. Augusto Nicodemos, mas o principal pregador das nossas almas seremos nós mesmos. E aí eu entro no salmista, quando ele vai sempre questionar a própria realidade da tristeza que ele está inserido, quando ele fala: porque te entristece, ó minha alma, crê em Deus, né? Ele prega para ele mesmo, ele estimula ele mesmo a esperança. Eu acho que um ponto que está bem forte em cima desse daí teu, de nós colocarmos em prática as nossas crenças de forma real, é a necessidade de nós pregarmos para nós mesmos, de nós nos lembrarmos diariamente do Evangelho, não somente de forma mental, mas proclamando o Evangelho para nós mesmos, proclamando a esperança de que Cristo permanece no controle de todas as coisas, de que tudo aquilo que nós temos aprendido sobre soberania de Deus, sobre cuidado paternal de Deus, cuidado amoroso de Deus, todas essas coisas são verdades que nós precisamos nos apropriar, e é necessário que nós preguemos para nós, para que essa apropriação ela aconteça de forma mais eficaz, né? Se lembrar de verdades, né? Às vezes está conversando com alguém que está com problemas assim, aí a gente fica conversando e diz: isso aqui tal, quem é Deus, quem é isso aí, o que foi que você aprendeu, né? Aprendi que Deus é isso, aquilo, e as coisas vão retomando para o seu lugar, porque às vezes a gente esquece ou nega as coisas que são centrais. Isso nos faz afundar, mais uma vez, né? Viver a vida de um modo diferente, né? A gente vive a vida de um modo diferente, dependendo das nossas crenças.
E tem um negócio muito legal, Paulo fala muito sobre isso, né? Na psicologia, na teoria cognitivo-comportamental, talvez a gente chame de modelagem, que é a imitação de um modelo de ação, né? Você tem um modelo de ação e tenta se conformar naquilo até que você se comporte da mesma maneira. E esse tipo de aspecto é muito frutífero, né? E é muito bom para esse momento, né? Paulo diz aos Filipenses, por exemplo, Sejam meus imitadores. isso, não, ele diz assim, olha, aquilo que vocês têm ouvido e visto em mim, né? É muito legal, porque a fé que alguém vive, ela é proclamada e é demonstrada pela vida, a gente pode se apropriar disso de alguma forma, né? Sim, Filipenses tem uma grande teologia da imitação, né? Se você analisar Filipenses, você vê Paulo dando o exemplo dele em meio ao sofrimento, que para ele não importa se Cristo é anunciado de forma correta, pelas intenções corretas, ou por intenções maléficas, com o fim de tornar a sua prisão pior. O que importa é que Cristo seja anunciado. Depois ele fala da experiência da prisão. Não importa se eu morro ou se eu vivo, o que importa é Cristo. Depois ele vai falar da experiência do Cristo como aquele que simboliza o máximo da humildade e da humildade em função do outro, né? Que é o grande tópico de Filipenses, que é a unidade. Cristo como grande exemplo a ser seguido no capítulo 2. Ainda no capítulo 2 você tem Timóteo como um exemplo a ser seguido. Aí depois você tem Epafrodito como um exemplo a ser seguido. Aí depois você tem Paulo se colocando como um exemplo a ser seguido. Eu lembro que lá em 2 Timóteo, lá no capítulo 3, eu estou abrindo aqui a Bíblia, Paulo fala algo fantástico para a gente. Ele diz assim, ó, verso 10. Você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas, o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos irão de mal a pior. E aí Paulo coloca a imagem dele, de tudo aquilo que ele representou na vida de Timóteo, experiencialmente e visualmente, para que Timóteo, ao contrário da realidade das pessoas que, ainda que professem uma fé, se comportam de forma extremamente pecaminosa, ele olhe não para essas pessoas, mas olhe para Paulo como grande exemplo a ser imitado. Então, uma das grandes características da fé cristã, de fato, é a doutrina da imitação, de imitar grandes nomes como Paulo, como Timóteo, Epafrodito, de como eles eram imitadores de Cristo, como eles eram imitadores de Deus. E isso é um ponto realmente importantíssimo, inclusive para o discipulado, né? Como já servia como diretriz o livro do Thomas A. Kemp, A Imitação de Cristo. Quando a pessoa, por exemplo, chega para mim e diz assim, eu quero estudar sobre masculinidade, aí eu geralmente digo assim, olha, compre esse livro e cole no homem. Você tem que ver isso sendo vivido, e não só lendo esse negócio. Você tem que saber como é que o homem lida com essas coisas, como é que ele pensa isso, como é que ele nem pensa aquilo. Né? Essa ideia de imitação, de modelagem, é muito importante para nós em períodos como esse. Como é que os grandes homens passaram por um momento de privação? E se tem alguém que sabe o que é estar preso, é Paulo. Esse era Paulo. Eu acho muito legal, por exemplo, quando ele estava preso, nos momentos que ele estava preso, né? Ele falava de alegria e tristeza, então ele não estava tematizado em um aspecto apenas, ele conseguia falar de alegria e tristeza na prisão. Ele tinha temores, externos e internos. Isso. Né? Quando ele estava preso, por exemplo, ele pede livros. Quando ele estava preso, ele cantava. Né? Quando ele estava preso, ele demonstrava cuidado para os outros. Quando ele estava preso, ele falava de contentamento. Então você tem uma série de relações aí com o próprio apóstolo, que você pode olhar, caramba, tem muita coisa para viver, né? Dentro de uma prisão. O cara cantava. E são coisas que a gente pode usar como recurso, e recurso para ser imitado mesmo. Perfeito, perfeito. Eu acho que alguns outros dois aspectos que eu colocaria para fechar a minha parte, em como guardar o coração do medo e proteger a mente da insanidade nesse tempo, diante de toda essa realidade que a gente viu agora e conversamos, uma delas é tentar aprofundar a minha certeza, e isso envolve muito algo que eu tenho estudado por um tempo, que é a ideia da contemplação e da meditação. É acerca da soberania de Deus, absoluta sobre todas as coisas. Não somente a questão de você conhecer teologicamente, porque você conhecer intelectualmente algo não significa que aquilo de fato desceu para o seu coração. O pastor Roque, outro pastor da nossa igreja,
pastor presidente da nossa igreja, ele disse uma coisa muito, muito célebre, numa pregação recente dele em Daniel. Ele disse assim: a maior distância que o homem pode percorrer, a mais longa e mais difícil, é a distância de 30 a 40 centímetros, que é a distância do cérebro para o coração. Que massa. Você aprofundar a convicção da realidade de uma doutrina envolve muito mais do que simplesmente conhecê-la, e aí entra a ideia da meditação, de você meio que, não seria alegorizar, mas você desenvolver aquela doutrina que você entende à luz do texto bíblico de uma forma prática da sua realidade. É você olhar para o Deus que é soberano, citado na Escritura, e dizer, cara, esse Deus que é soberano, é Ele que está fazendo a energia continuar na minha casa, é Ele que impede que esse mundo entre em colapso, é Ele que impede que ladrões tomem as ruas e comecem a assaltar, é Ele que impede que as pessoas ensandeçam de vez, é Ele que faz com que tudo permaneça em ordem, com que o universo continue funcionando, e desenvolver isso de forma meditativa, contemplativa. Eu acho que esse é um aspecto importante, aprofundar convicções à luz da meditação e da contemplação da palavra de Deus. Um segundo aspecto que eu acho também que é válido a gente considerar nesse tempo é a paternidade de Deus. Muitas vezes a gente associa a paternidade de Deus simplesmente à adoção, de que nós somos adotados por Deus, Romanos vai falar disso, e a transformação da natureza, de que Deus nos concedeu uma nova natureza e Ele implementou a semente da natureza divina em nós, que seria a sua santidade, né? 1 João, capítulo 3, que vai desenvolver isso. Mas existe um aspecto da paternidade de Deus que a gente às vezes desconsidera e que é muito mais presente nas nossas vidas do que nós imaginamos. E principalmente em tempo de sofrimento, em tempo de pânico, de medos, ela talvez seja útil também para guardar o coração e a mente. É que Deus permanece nosso Pai. E como nosso Pai, todo e qualquer sofrimento que chegue à vida do cristão, e necessariamente vai chegar, porque Hebreus vai dizer para nós no capítulo 12, que é algo que todos aqueles que são filhos necessariamente participarão do sofrimento, porque de outra forma não são filhos. Esse sofrimento deve ser visto por nós, todo esse momento, como uma disciplina graciosa de Deus, onde Deus, de forma amorosa como um pai, está nos batendo, esbofeteando, para nos tornar mais santos, mais parecidos com Ele. Escolha, é uma outra frase célebre. Como é? Escolha implica em significado. É? Exato. Se fosse frisar numa frase também, é uma que eu costumo... Oi. Eu acho que caiu aqui. Deus nos bate bem para nos fazer mais santos. Seria através não só da leitura da palavra, da oração, mas da meditação, que é uma reflexão orante, e da contemplação, que é um louvor orante que incendeia as nossas almas. Tem mais algum conselho aí? Tem mais alguma dica? Eu acho maravilhosa a ideia da contemplação. Eu gosto muito disso. Mas eu tenho duas dicas que eu acho que são boas. Né? Coisas bem práticas, assim, no sentido, não que as outras não são, mas que podem ser feitas de forma mais simples, ou pelo menos sem porque algumas pessoas têm que aprender a contemplar ainda, né? Infelizmente, a gente perdeu isso. Mas a criação de pares, né? De uma rede de influência com quem você entra em contato periodicamente, não por WhatsApp, mas por ligação, de alguma forma que expresse ou que dê concretude às coisas, onde você possa experimentar a voz, por exemplo. Isso é muito importante para a própria relação, né? Essa criação de pares, a ligação periódica, a conversa periódica com algumas pessoas em específico. Né? Excelente. Isso é muito bom. Você vai criando e recriando essa rede de influência. Momentos de compartilhamento maciço de pregações ou de pedidos de oração, isso pode ser feito, essa criação de pares nesse sentido.
E outra coisa que pode ser feita também são, que eu gosto da ideia de tarefas múltiplas, né? Tarefas mais elaboradas, mais complexas e menos complexas, né? Você pode dividir seu dia, você tem uma rotina. Acho que criar uma rotina é muito bom para esse momento, né? Hora de acordar, hora de, por exemplo, hoje eu fiz um negócio que algumas outras pessoas fizeram que parece loucura, mas eu me vesti para ir para o culto, né? E fiz o meu culto Que doméstico. massa! Que massa! Pois é, porque eu entendo que a nossa vida não pode mudar e não pode parar por isso, né? A gente tem que continua com a necessidade assim. Deus nos deu um trabalho para produzir, para dominar, para cultivar, né? Nós temos um intelecto, um espírito para cultivar, para ser cultivado. Eu acho importante que a gente manter um certo tipo de rotina, é claro, um pouco mais aberta porque a gente está sem tantas atividades, mas intercalar momentos de exercícios intelectuais mesmo, de produção de algo de conteúdo, de alguma coisa assim, para que a gente perceba que a gente pode provar mais coisas dentro desse período, que isso não é apenas e unicamente negativo. Sim. Entende? Eu acho que a criação desse tipo de tarefas, limpa os livros, coisas que você intelectualmente não vai usar muito, mas depois senta e estuda, no seu período de estudo, eu acho isso interessante, assim, como momento. Isso tira muita gente da loucura, viu? A rotina Perfeito. tira muita gente da loucura. Verdade. Aprenda a remir ou administrar o seu tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Resumindo o que o Davi está falando. Obrigado, você é muito crente. Ouçam-me e alegrem-se. Vocês estão prestes a morrer pelas mãos dos filhos de Thanos. Fiquem gratos por suas vidas insignificantes contribuírem para o equilíbrio. Foi mal, a terra está fechada hoje. Arrumem suas coisas e se mandem daqui. Davizão, cara, muito obrigado. Foi bom demais conversar com você nesse podcast. Tem alguma palavra final aí para se despedir da galera? Eu só quero dizer que esse não é o fim de tudo, que as coisas estão difíceis, que são complicadas mesmo, que a gente tem que tomar cuidado e temos que nos resguardar e resguardar os outros, mas nós temos um vigia que não dorme. Né? Nós temos alguém que não dormita. A gente confia nele. Caba crente. É isso aí, turma. Valeu. Muito obrigado por nos ouvir, nos aguentar até aqui. Espero que vocês tenham sido edificados com esse tempo. Qualquer dúvida ou pergunta, joga aí na descrição, nos comentários, que a gente depois vê como é que faz para responder vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Lembrem de trazer ao coração aquilo que traz esperança nesse tempo. Ouçam aí as dicas, ouçam tudo, tentem pôr em prática. Sejam disseminadores da paz, sejam pacificadores, e não participem ou estejam entre aqueles que vão tentar trazer mais morte para as pessoas. E se você ainda não curtiu, não assinou o nosso canal, assina lá o nosso canal, ativa o sininho, compartilha esse podcast, ajuda a gente aí a conseguir aumentar os nossos seguidores e, dessa forma, mais pessoas serem alcançadas com boa teologia e boa conversa nesse tempo. Até a próxima. Valeu, Davi. Valeu, turma. Até mais. Valeu, galera. Valeu.